Boa tarde, amigos, aos internautas que nos acompanham. E hoje, nessa tarde, a gente vai aqui ter a oportunidade de fazer uma reflexão de um tema muito interessante, mas antes eu queria parabenizar a USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, pela realização dessa terceira Semana Espírita, e com um tema muito importante que nos faz aqui a refletir a respeito do nosso papel, especialmente a contribuição da doutrina espírita, né? O tema é A Paz do Mundo Começa em Mim. O tema é bastante profundo e que acredito que a gente possa aqui contribuir um pouco para essa reflexão. Eu estou aqui em nome também da participação da Casa do Caminho, Caridade e Fraternidade, da qual eu sou participante da casa, dos trabalhos da casa. Então me foi dado essa incumbência, esse prestigioso trabalho de poder trazer essa reflexão de um tema tão importante. Então, muito bem, eu gostaria de começar a falar sobre o tema. Bom, primeiro a gente poderia pensar aqui, refletirmos sobre o próprio tema, né? O tema, a paz do mundo começa em mim. A gente poderia nos perguntar, como assim, né? A paz do mundo, o que eu posso contribuir para a paz do mundo, né? Parece algo onde nós não temos individualmente que responsabilidade temos sobre a paz do mundo. Mas o tema é tão profundo e muito bem escolhido, quando é elaborada essa frase, porque ela diz respeito muito mais de nós do que as consequências. E sim, claro, uma vez que a gente olhe individualmente para cada um de nós, né, do nosso interior, podemos imaginar a nossa participação nesse processo. Espero que no final dessa reflexão que vamos ter, possamos juntos compreendermos qual é essa participação, né, nossa no resultado que desejamos para esse mundo, né? Que mundo é esse que nós desejamos e que nós podemos fazer para que tenhamos uma melhora das condições de todos, né? Mas começamos por nós temos que pensar nessa transformação, o que podemos fazer para que isso possa acontecer. Eu achei que interessante a gente pensar um pouco sobre a própria palavra paz, né? Vamos pensar um pouco na palavra paz. A palavra paz tem alguns significados que eu levantei aqui. A gente tem calma. O que ela significa? Calma, silêncio, acordo, conciliação, união. E também temos o outro significado, que seria a ausência da paz, né? Que é a desordem, o conflito, o confronto, a desavença, a discórdia, o desentendimento. Portanto, são sentimentos e sensações das quais nós, o tempo todo, procuramos equalizar no nosso dia a dia. Acho que todos nós temos essa sensação, essa necessidade da busca dessa paz interior, né? Todos nós, o tempo todo, lutamos para esse encontro. O que a gente pode pensar sobre isso é que nós, quanto espíritos encarnados, estamos como se nós tivéssemos sobre esse aspecto um aprendizado constante da nossa evolução. Somos ainda muito imaturos e temos o tempo todo que
nos colocar nessa condição da busca, porque ainda não conseguimos nos manter estáveis dentro de um estado de calma, de silêncio, de acordo, de conciliação, né, que nos leva, inclusive, à união entre todos nós, e entre nós mesmos, né? Começamos por ela, por nós. Portanto, a gente pode tentarmos entender, vamos tentar entender então quais são os caminhos, né, que a gente possa encontrarmos dentro, por exemplo, da doutrina espírita, né? Porque o tema aqui é a contribuição da doutrina espírita para esse tema, né? O que a gente pode refletir? Não só a doutrina espírita, mas também se a gente for olhar ao longo da existência, da nossa existência, o homem sempre procurou, de alguma forma, seja através das religiões, das filosofias orientais, né, que são filosofias e conceitos sobre a vida, a relação espiritual, que essas filosofias trazem. Elas têm muito claro, inclusive muito fortemente, esse tema, essa presença, esse tema está sempre muito presente, né? Eles, inclusive, têm uma crença muito forte onde eles acreditam, né? Que eles usam uma frase muito importante que é: somos um ser de paz. Então esse é um princípio, né? Nós temos dentro de nós essa qualidade, essa condição de encontrarmos esse estado de paz. Eles acreditam profundamente nisso e exercitam através de vários mecanismos e técnicas que ajudam para que essa conexão do mundo espiritual, do qual justamente a ausência dele e o abandono dele nos leva para essa ausência de paz, né? No fundo, a ausência de paz que a gente pode olhar aqui como o nosso afastamento da nossa origem, do qual nós fomos criados por nosso Pai, por esse Deus tão generoso, amoroso, que espera da sua criação, das suas criações, que elas possam encontrar dentro de si essa essência da qual nós nos distanciamos. Porque ainda somos imaturos, ainda estamos num processo evolutivo. E isso custa um tempo até que a gente possa atingir uma maior consciência sobre isso. Muito bem. Então, não só, portanto, as filosofias orientais, mas as próprias religiões, as religiões de um modo geral, né, o cristianismo, como segunda revelação, pela passagem de Jesus, não precisamos aqui nem aprofundar o quanto das mensagens de Jesus foram deixadas para a nossa reflexão. Né? Várias passagens, muitos momentos, ele procurou deixar os ensinamentos para que a gente pudesse compreender qual o modo, né, de a gente nos olharmos para dentro, não para fora. E a doutrina espírita, como terceira revelação, de um modo diferente, vem novamente, de uma maneira mais direta, mais clara, mostrando o quanto essa vida, esse mundo espiritual, é importante para que a gente possa olharmos de uma maneira mais completa, nos olharmos de uma maneira mais completa. E essa talvez seja a maior dificuldade. E nós fazemos o tempo todo essa separação
quando experimentamos a nossa trajetória encarnatória, a gente, por alguma razão, por justamente não estarmos ainda amadurecidos o suficiente, e portanto precisamos dessa reencarnação para que nós possamos amadurecer, a doutrina espírita, portanto, tem uma contribuição muito importante na medida que ela nos dá o acesso a esse conhecimento, permitindo que a gente nos reencontremos com esse amor divino que nos faz tanta falta, né? Esse distanciamento, né, que eu estou chamando aqui. E nós temos vários exemplos, né? Eu trouxe aqui uma cola para que a gente possa aqui refletir de alguns textos que nos faz pensar sobre passagens de Jesus, por exemplo, que deixando mensagens bastante simples e que agora possamos aqui também colocar na nossa reflexão. No livro Palavras da Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 47, temos um tema que é o Estejamos em Paz, é o nome desse capítulo. E ele faz um comentário da passagem de João, capítulo 20, versículo 19. A paz seja convosco. Todos nós conhecemos essa expressão repetidamente, né? Mas talvez tenha faltado ainda que a gente exerça ela. E prestemos atenção a respeito do que ela trouxe, né? Então, Emmanuel faz essa análise. Eu vou ler aqui alguns trechos que vai nos ajudar aqui a essa reflexão. Rujam tempestades em torno do teu caminho. Tranquilize o coração e segue em paz na direção do bem. E essa é a primeira frase dessa análise que Emmanuel traz da passagem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura. A afeição de labareda invisível. Aqui mostra pra gente as nossas ansiedades, necessidade da nossa intranquilidade permanente, que a gente deve nos sossegar isso, né? Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Essa é uma maneira de a gente se relacionar com o próximo. Se alguma circunstância te contraria, acerena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Então, a gente muitas vezes, na ansiedade, na ausência desta paz, não conseguimos compreender os momentos onde nós deveríamos parar, pensar e refletir, né? As nossas ações, elas dependem muito dessa reflexão, dessa elaboração daquilo que nós, antes de agirmos, né? Muitas vezes. E assim segue aqui com várias frases e que faz nos pensar sobre as nossas atitudes. E por mais amplas que se façam as possibilidades, tornarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez das tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-la antes do justo momento. De novo, falando das nossas ansiedades, da nossa urgência e pressa de realizações, sem antes esperar o tempo certo, compreender o nosso momento em que estamos passando, não nos aproximarmos desse mundo espiritual, do qual nós sempre nos afastamos, achando que o imediatismo vai suprir o que é externo, achando que o que é externo, o que é material, pode ser suficiente para essa busca da paz.
E a gente se depara com o resultado sempre, do resultado que é o sofrimento, do nosso sofrimento em relação a essas frustrações. E elas irão acontecer enquanto nós não conseguirmos encontrar um outro caminho, o caminho que a gente vai poder aqui mais adiante refletirmos e pensarmos sobre ele, né? Mas aqui essa mensagem que Emmanuel trouxe já há bastante tempo nesse livro da década de 60, pelo Chico, e a gente ainda precisa ler e reler para que a gente não esqueçamos dessas observações e olharmos para nós mesmos, né? Outra passagem importante que a gente pode trazer aqui, e aí também como contribuição da doutrina espírita, dos seus ensinamentos, Kardec, na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, traz de uma maneira indireta a codificação, né? Trouxe a codificação através desse capítulo. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né? Através de 3 passagens, onde a primeira passagem é de Mateus, versículo 4, que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Então aqui é um convite para que a gente possa refletir. É um convite desse possuirão a terra, quer dizer, a gente precisa pensar sobre isso, que lugar que estaremos, quase podemos pensar que é alguma coisa já prometida para aqueles que conseguem ter esse espírito manso, né, e pacífico. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então aqui também a gente vê em Mateus, versículo 9, que essa relação do nosso aprimoramento está relacionado a esse espelhamento do que é o nosso Pai. A gente tem, portanto, dentro de nós essa essência do Criador, para que a gente possa, então, sim, ser seres pacíficos. Aqui, claro, estamos falando de uma condição mais ampla. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, Raca, é uma expressão da época, né, que os judeus usavam, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Aqui também mostra como essa relação entre irmãos era tão necessária, hoje parece tão evidente, mas na ocasião não, né? Essa relação entre irmãos necessária, do amor, que ainda era a mensagem que Jesus trazia, onde era esperado, né, que as relações entre nós deveria ser pautada pelo amor, que ainda estamos nesse aprendizado, né? Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude,
a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homens reles, e era pronunciada cuspindo-se ao lado e lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser: seu irmão és louco. E essas eram justamente esses conceitos, né, que Jesus então veio trazer a boa nova para colocar uma nova forma de relação entre os homens. E essas virtudes que no Evangelho são aqui discorridas pelas passagens, né, as injúrias e violências, também obediência e resignação, são as passagens que que devemos seguir no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos ensina o tempo todo falando sobre a necessidade da nossa melhora. E tem uma outra referência importante que eu gostaria de trazer aqui, que é um livro de Joana de Ângeles, né, psicografado por Divaldo Franco. É um livro que se chama Autodescobrimento, uma busca interior. Também foi fruto de uma palestra brilhantemente palestrada pela Ana Teresa Camasmi em 2020, que trata desse tema. O tema é justamente essa reflexão sobre a paz, a nossa paz, né? E ela fala então sobre, esse livro traz, entre outros temas, o autoconhecimento, a necessidade do autoconhecimento, do nosso autoconhecimento. E aí ela discorre a respeito desse conceito muito importante, que eu acho que talvez aqui para a gente nos aproxima mais e nos ajuda a nós a compreendermos. E aí sim, quem sabe, entendido essa questão do autoconhecimento, possamos colocar em prática e fazer as nossas mudanças para colocarmos em prática essas mudanças necessárias para a busca da paz interior. Portanto, mas antes disso, antes de nós chegarmos no processo do autoconhecimento, nós temos que entender por que é tão difícil, né? Porque nós estamos, né, aqueles que se encontram sem esse autoconhecimento, portanto nunca teve essa reflexão sobre si próprio, são aquelas pessoas que acabam vivendo uma vida um pouco sem sentido, né? As pessoas que vivem num automatismo e nem por isso estão buscando também esse estado de paz e não conseguem encontrar, por estarem dentro desse automatismo. Pessoas que às vezes não conseguem perceber, se dar limites, né? Em dar sentido àquilo o seu propósito de vida, né? Talvez a ausência do propósito de vida, porque não parou ainda para pensar sobre qual é o nosso propósito verdadeiramente, né? É uma sensação de não pertencimento, o quanto de frustrações podemos suportar, pois não suportamos. Quem está fora dessa condição não consegue, né? A gente vive essas frustrações e com maior dificuldade, a ponto de a gente ter, inclusive, reflexos no nosso corpo físico, né? É o corpo tentando suprir o que a alma ainda não conseguiu olhar, né? Essa alma aprisionada nesse corpo,
porque a nossa alma pede mais, ela busca, né? Busca encontrar o compromisso, porque nós compreendemos que nós fizemos um compromisso, né, para essa encarnação. E por razões, às vezes desconhecidas, ficamos distraídos nesse processo. E essa distração nos afasta, justamente, da lei de Deus, se a gente quiser resumir, onde lá a gente pode encontrar o nosso verdadeiro propósito, mas nós nos afastamos dele. Essa distração é causada, e aí a distração é por tudo aquilo que nos cercam, né? Podemos chamar de más paixões, de desejos, ou de aquilo onde nós encontramos na vida material, muitas vezes, e essa relação ela pode se perdurar por muito tempo, e a gente passa às vezes um tempo longo da nossa vida, a gente encontra pessoas assim, com essa dificuldade, de encontrar uma rota onde faça mais sentido, esse sentido da nossa trajetória encarnatória. Portanto, é como se a gente tivesse com uma vida apertada, né? A Ana Teresa fala isso, é muito interessante, ela fala sobre como se a gente olhássemos para nós e percebemos que nós somos menores do que poderíamos ser. É uma sensação de apequenamento do nosso trabalho, para a nossa evolução. A gente percebe que está numa condição aquém daquela, porque a nossa alma pede para que a gente possa evoluir e crescer. Ela cita um exemplo também, uma analogia interessante, que ela fala sobre como se a gente estivesse na escola, no jardim primário, e que a gente, ao passar de ano, a gente não passa de ano, a gente prefere ficar no primário ou num estágio de aprendizado inferior, apesar de termos condição de evoluir para um outro estágio. Então, ao permanecermos nesse estágio, nos acomodamos e não conseguimos, nos enferrujamos as nossas habilidades ficam enferrujadas, porque temos habilidades, muitas, mas precisamos exercitá-las. Nós temos que colocar isso em prática. É por isso que estamos aqui. Nós temos que colocar, porque nós também contribuímos, né, com o entorno do qual nós vivemos. Nós temos uma responsabilidade com esse entorno. E essa acomodação traz esse prejuízo para todos nós, né? Aqueles que permanecem aprisionados nessa condição. E isso leva nós ao sofrimento, inevitavelmente. E não há outra forma, né? A gente vai passar por esse, mais cedo ou mais tarde isso aparece. E não podemos esquecer que nós, inclusive, estamos num planeta de provas e expiações, onde as circunstâncias deste planeta, nós passaremos pelas provas e expiações, das quais nós assumimos compromissos e temos que utilizar essas experiências para o nosso crescimento. Fruto, inclusive, podemos pensar que esse retardamento vai atrasando o nosso processo evolutivo de acompanhar a evolução do próprio planeta, né? Nossa existência depende disso. E ela discorre, então, sobre esse é um conceito, né, sobre, quer dizer, o autoconhecimento, né, a busca do autoconhecimento, ela passa por um processo anterior, quer dizer, para chegarmos
na possibilidade de nós trabalharmos o nosso autoconhecimento, nós precisamos atingir um nível que ela chama de insatisfação. A nossa insatisfação, somente quando nós estivermos nesse estado de insatisfação real, sincero, onde o sofrimento acaba sendo inevitável, é que a gente vai conseguir, sim, fazer uma virada de chave e que vai possibilitar, sim, aí sim entrarmos no processo do autoconhecimento. Só aí você vai conseguir se deter e perceber que aquele estado de acomodação, da distração, muitas vezes nós estamos nesse processo até por dominação de pensamentos ainda aprisionados, de pensamentos ainda da nossa infância, de outras vidas. Isso nos prende, nos aprisiona, né? Enquanto nós temos que fazer desse passado o nosso aprendizado para que nós possamos avançar e evoluir. Então, eu achei muito importante trazer porque ele é uma ferramenta muito importante para a nossa mudança, né? Essa mudança, para que a gente encontre, sim, um caminho, porque ela chama de a insatisfação, né? Ela é a virada, perceber isso, sentir a insatisfação da nossa vida é uma virada de chave para que a gente possa começar a abrir os novos caminhos. Porque antes a gente não consegue, né? A gente não consegue, o outro pode chegar para nós, aqueles que ainda não conseguiram despertar, e aconselhar, né? Vá a uma casa espírita, vá fazer análise, enfim, procure ajuda. Você tem que sentir essa necessidade e só aí isso será efetivo. E ainda seguindo, né? Então, portanto, uma vez que a gente consiga passar por esse estágio e aí, né, começar a fazer esse trabalho do autoconhecimento, a gente volta então, a gente vai se reaproximar, a gente vai se religar ao mundo espiritual. A gente vai ligar do que nós somos de verdade, né? A gente vai poder olhar a vida, a nossa existência de uma outra maneira mais ampla. Nós vamos nos aproximar do nosso Pai, desse amor, perceber esse amor de verdade. E é um amor que esse Deus tem incondicionalmente, que a gente ainda não sabe o que é. Mas se nós nos distanciamos, a gente não vai perceber, nunca, né? Então, se voltar para nós mesmos é nos darmos oportunidade de fato, nos aproximarmos desse mundo, do mundo das leis de Deus, percebermos, né, que esse Filho tão generoso que veio nos ajudar, deixando todas as mensagens que Jesus fez, possam ser então entendidas e praticadas, colocadas em prática. Mas podemos perguntar, mas o que esse autoconhecimento tem a ver com o título da nossa conversa de reflexão, né? A paz do mundo começa em mim. Porque justamente essa ferramenta do autoconhecimento é essa chave que vai permitir que nós façamos as nossas transformações internas, duradouras, permanentes. É uma manutenção constante. O autoconhecimento ele não cessa. É um ganho de consciência, de expansão de consciência, que nos dá um aprendizado, aumenta a nossa responsabilidade sobre nós. E isso traz o verdadeiro sentido no propósito da nossa vida. Só com esse estado é que a gente pode imaginar, sim, o encontro desta paz, né? Pelo menos o caminho para chegar lá. Ele é difícil, ele é demorado, mas é necessário a nossa persistência na busca do autoconhecimento.
É isso, acho que era essa a mensagem. Eu só vou terminar então para colocar ainda mais a reflexão para concluir. Emmanuel, no mesmo livro Palavras da Vida Eterna, ele traz na tarefa da paz. E ele vai resumir um pouco, portanto, a nossa condição, qual é o nosso papel e qual a nossa contribuição, uma vez que nós encontremos o caminho do bem, o caminho da nossa essência, da busca da nossa essência, para que a gente não caia na distração, na acomodação. Nós estamos aqui, nós somos seres evolutivos e temos um compromisso com nós mesmos primeiro. Para o compromisso esse e a confiança de nosso Pai. Deus nos tem essa confiança em todos os seus filhos. Nós somos iguais, temos as mesmas condições. Possamos chegar e encontrar esse caminho. Até que um dia possamos, ao exercitar isso, o quanto antes fazermos melhor, possamos fazer isso com naturalidade. Essa transformação dos nossos espíritos, seres, é nesse sentido. De nós possamos aprender, como sempre, e adquirirmos uma condição onde essa sensação da busca da paz esteja aflorada. E no capítulo 46, nesse trecho, ele faz o seguinte comentário, da frase: "A minha paz vos dou", de Jesus. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará, desse modo, no íntimo de nossas próprias almas, ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia, ou seja, a gente fica na acomodação. Não podemos, temos que sair dela. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Então a gente vai perceber que todos os textos, ou a maioria deles, convergem para o mesmo lugar. Então, nós nos reconhecermos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Nosso papel. Inicie o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. É isso, então eu gostaria de encerrar aqui com essa reflexão. Espero que essa reflexão sirva e ajude a todos nós a esse momento, esse importante processo de transformação interna, tá bom? Obrigado, boa tarde a todos.